Olá, sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Isaías, capítulo 28, seguindo. Pois o seu Deus assim instruiu devidamente o ensina, porque entro se a trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre o caminho se passa a roda de carro, mas com vara de sacote o entro e o caminho com pau, acaso é esmuiçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande sabedoria. Jerusalém e seus inimigos. Aí da lareira de Deus, cidade, lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, assentai ano a ano, deixai as festas e completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentações. Ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao derretor e te dei, cercar-te-ei com baluardes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra do chão, falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se a isto, de repente, um instante do Senhor dos Exércitos, vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras, como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra seus baluardes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como sequioso que sonha que está a beber, mas acordado sente desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejam contra o monte Sião. A cegueira espiritual, a hipocrisia do povo. Estalai-vos e ficai estelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinhos, andam cambaleando, mas não de bebidas fortes, porque o Senhor derramou sobre nós o espírito profundo, sono, e fechou nossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos formou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, que ele responde: não posso, porque está selado. Dá-se livro ao que não sabe ler, dizendo: lê, peço-te, e ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que o povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu.
continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá e a prudência de seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e suas próprias obras fazem às escuras e dizem: que nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como o oleiro fosse igual ao barro e obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez? A coisa feita disseste ao seu oleiro, ele nada sabe? A rendição de Israel, porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo do Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilha ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem que consultar, buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito, mas o refúgio de Faraó se vos tornará vergonha, e o abrigo à sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio, sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição, angústia de onde vem a leoa, leão, víbora e a serpente volante, levam os lombos de jumento as suas riquezas e suas riquezas sobre as córcovas de camelos, os seus tesouros, e um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quando ao Egito vão e útil ao seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Vai, pois escreve isso numa tabuinha perante eles, escreva num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis. Para nós o que é reto, dize-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusão, desviai-nos do caminho, apartai-vos da verdade. Não nos falei, mas no Santo de Israel, pelo que assim diz o Santo de Israel: viste e rejeitais essa palavra com fins na opressão e na perversidade, e sobre isso vós estribais. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formado uma barriga,
está prestes a cair e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçou sem nada de poupar, não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira, tirar água da poça, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vós converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação na tranquilidade da confiança de vossa força, mas não o quiseste. Antes dizeis, não sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão para a ameaça, e apenas um pela ameaça de 5. Todos vós fugireis até que sejais deixados como mastro do cimo do monte, e como